Quando você ver algum bolsonarista chamando o governo Lula de corrupto, mostre esse vídeo a ele. Espia. Semana em que Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, Pastor Gil, do PL do Maranhão, e Bosco Costa, do PL de Sergipe, que é suplente, foi enviada pela PGR uma denúncia acusando esses três políticos de formação de quadrilha, de organização criminosa, melhor dizendo, liderada por Josimar Maranhãozinho, voltada à indevida comercialização de emendas parlamentares. Eu queria saber onde é que tem comercialização devida, mas isso é só uma questão semântica. Entre janeiro e agosto de 2020, os dois solicitaram de um prefeito do interior do Maranhão o pagamento de 1,7 milhão, que seria dado em contrapartida de cerca de 6,7 milhões em emendas parlamentares para a cidade. E aí eu queria relembrar uma entrevista do mesmo ano do Major Olímpio, que faleceu de Covid, o que ele disse numa entrevista ao Jornal das 10 naquele ano. Vamos dar uma olhada. No Senado foram oferecidos, sim, a inúmeros senadores 30 milhões de reais para indicar nas suas bases políticas. Pois eu até te mando a planilha com 11 itens e até com orientação para escrever na planilha Covid-19. Porque eu perguntei ao interlocutor do governo, é para todos os senadores? Claro que não. Falei, então eu não quero. Notadamente, tem senadores que fizeram as suas indicações, foi o toma lá, não teve o da cá. Com dinheiro do Covid, sim. Então, no local aonde o senador quer indicar para suas bases, não interessa os critérios técnicos que deveriam ser obedecidos pelo Ministério da Saúde e a distribuição de recursos. É a planilha do senador. Essa frase do Major Olímpio, que era uma figura política insuspeita, porque era um parlamentar de direita e era alguém que fazia coisa movimentar, ele não tinha papas na língua, ele não tinha medo de fazer esse tipo de denúncia, casa com uma avaliação, uma frase que eu vi hoje de uma importante autoridade de Brasília, em que ele diz assim, olha só, eu te afirmo que hoje Brasília vive o pior momento da sua história. Ele fala, o judiciário está muito corrompido, de setores do STJ para baixo, ele fala isso, e que o Congresso é um Congresso sem nenhum limite. E ele segue, ele falou, esta zona começou na pandemia justamente porque choveu de dinheiro para a saúde e eles usavam como toma lá da cá, no governo, não precisava ser para saúde, não precisava ser para, não precisava ser para Covid, precisava que tivesse emenda logo para desovar aquele dinheiro todo. Da pandemia e trouxe o Major Olímpio, que se rebela contra o sistema adotado pelo governo Bolsonaro para se manter de pé no Congresso e acaba sendo, de certa forma, apartado pelo bolsonarismo e, fatidicamente, morre de Covid-19. Ele que estava denunciando desvio de dinheiro da saúde. Se você voltar, você vai lembrar que o primeiro grande escândalo que tem um ministro de governo que é pego ali em situação vexatória, gravado, grampeado, com o prefeito dizendo que estava entregando barra de ouro em troca de dinheiro de onde? Emenda. Do MEC para receber, inclusive, receber bíblias impressas, foi o ministro da Educação do governo Bolsonaro. A Covid-19 acontece e o governo lida tão mal com ela, naquele momento, o governo Bolsonaro, que cria-se o chamado orçamento de guerra. Com o orçamento impositivo, que é o nascedouro do orçamento secreto, já andando. O orçamento de guerra era o quê? Era uma licença para você gastar fora do teto de gastos, porque você tinha uma emergência sanitária. Foi muito mal gasto. O nosso ministro da Saúde era o Pazuello, eu sempre ressalto, né, que tirava a máscara para poder ouvir melhor, destampava a boca para ver se o ouvido funcionava. E a gente tinha uma gestão que acabou ficando na mão do Congresso. Paralelamente a isso, trocou a guarda. Rodrigo Maia, que era o idealizador do orçamento impositivo para escapar da garra do governo Bolsonaro, para poder ter o Congresso, o controle das emendas, é substituído por Arthur Lira, que bota a sua maquininha para rodar e meu amigo, do lado do Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado, vira isso que nós estamos vendo hoje. O montante de dinheiro que um personagem local, desconhecido para o Brasil, o rei do lixo, você acostuma com esse apelido porque ele vai vir pesado no noticiário. A quantidade de dinheiro que este personagem sozinho é acusado de mexer debaixo dos panos por meio de orçamento secreto é um prenúncio, Natuza. E a história dele, quando vem à tona, porque a polícia está investigando, deixa uma parte do Congresso Nacional num estado de amedrontamento. Foi a prisão dele que levou um líder, um presidente de partido, a me dizer que hoje o Congresso vive sob ameaça e o temor de uma lava-jato parlamentar.